Glória a Deus, quero chamar a missionária Cristina, nossa pregadora da noite, que está orando mais uma vez pela vida dela, pelo seu ministério, aquilo que Deus tem falado com ela, ministrar na vida dela e também com seu esposo, o Jader, no nome de Deus. Vamos estar orando no nome de Jesus. Amado Deus, aqui está, Pai, a tua serva, Pai querido. Pai, que o Senhor venha, Paizinho querido, ser com ela, Pai, abençoando, Paizinho querido, Pai, a sua vida, Pai, o seu esposo, o seu ministério, aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Que o Senhor venha, Pai, capacitá-la cada vez mais, dando cada vez mais entendimento, dando sabedoria, Pai querido, dando discernimento, Pai, que o Senhor venha enchê-la com a tua palavra. E nessa noite, Paizinho querido, que ela venha falar aos nossos corações, aquilo que o Senhor já falou com ela, já ministrou na vida dela, no coração dela, que ela seja esse canal, Paizinho, que poder e autoridade para ministrar e falar com a tua igreja. Pai querido, muito obrigado. É no nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Oh, Deus é maravilhoso. Amém? Boa noite, igreja. Paz do Jesus. Amém? Amém. Então, vai sentar, ouvindo essa música, Dia das Mães. Meu chamado Senhor. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Amados, presença do Senhor está enxergado. Glória a Deus. Falando pelo coração, do chamado. Que Deus já tem falado a muitos. Mas muitas vezes, amados, nós ficamos como que duvidando desse chamado. Não duvide do chamado do Senhor na sua vida. Amém. Agarre, perseverança, fé. E o Senhor, com certeza, Ele sempre vai estar presente. Fui chamado, me converti com 20 anos, porém, a partir dos 20 anos eu entendi que desde o ventre da minha mãe eu tinha sido chamado. Por causa das coisas que aconteceram comigo na minha infância, na minha adolescência, e as vozes que eu ouvia de Deus me corrigindo, ainda não conhecendo Deus. Ele me corrigiu. E eu sabia que era o Espírito de Deus depois que eu me converti. Tinha coisas que eu fazia de errado e vinha uma voz dizia: por que você fez isso? Você não era para ter feito isso. Vai lá e se corrige. E eu ficava, mas como assim? Então depois que eu me converti, eu vi. E aí eu descobri, amados, eu já havia perdido a minha mãe com 15 anos, e depois que eu me converti, uma senhora me parou no meio da rua e falou assim: você é filha da fulana de tal, né? Eu falei: sim. Eu já estava com 20 anos, com 15 anos eu perdi minha mãe. Depois de um tempo, essa senhora chegou e falou assim: eu vi você no altar do Senhor. Sua mãe entrou numa igreja, Assembleia de Deus, consagrou você ao Senhor. Eu não sabia, amados. Porque quando meu pai se separou da minha mãe, 9 filhos, eu tinha 3 anos de idade. Foi essa época que talvez, amados, quando um pouquinho antes de eu nascer, ela estava indo à igreja, porque já havia descoberto a traição do meu pai, eu sou a 7ª. Então ela já estava indo. Então quando engravidou, ela passou a ir para a igreja. Uma senhora analfabeta, não sabia ler, não sabia escrever. E aí o que aconteceu? Quando eu nasci, o que ela fez? Senhor, toma para ti. E aí os outros maiorzinhos passaram a ir na igreja com ela. Mas essa senhora, ela foi muito específica. Eu me lembro de você, você era um bebê. A sua mãe te consagrou no altar. Eu era Nazário e Senhor, que grande privilégio. Ter uma mãe que te conheceu, eu não sabia. Eu cresci até os 15 anos porque ela já estava afastada da igreja, eu não sabia, ela não ia mais para a igreja. Na minha adolescência eu não me lembro de eu ter ido com ela na igreja. Mas na minha infância lá, quando bebê,
ela entregou ao Senhor. E eu aí depois eu me descobri as coisas que estavam acontecendo comigo. Deus estava me cercando de todos os lados. Aí quando chegou com 20 anos, faz a decisão adulta ali, você tem que tomar atitude, tem que agora trabalhar, ter o teu sustento. O Senhor me resgatou e falou, eu tenho chamado com você. E foi lindo, amados. Cadê o meu computador? Amados, não deu tempo de eu imprimir a mensagem, aí eu trouxe meu computador para a gente poder ministrar. Amém? Eu quero começar essa mensagem. Praticamente, eu não vou falar sobre o tema da missão que nós temos, tá? Estadual. Mas é uma mensagem que Deus colocou no meu coração, amados, e essa mensagem, ela, assim, foi muito forte. As coisas que uma pessoa que tem um chamado e depois passa algumas situações e vai se esfriando, e ali Deus mostrando a necessidade de retornar, né? Aquela unção, aquela missão, aquele trabalho, está aqui abrindo ainda. Então, antes eu gostaria de compartilhar aqui um verso de Lucas. Lucas 37. Vou botar ali, pode botar. Depois eu vou usar o slide que eu dei para vocês aí, tá? Amém? Lucas 5, 37. Quero ler junto com a igreja. Amém. Por aí. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá, e os odres entornar-se-á. O vinho, e os odres se estragarão. O verso 38. Não, o vinho novo deve ser posto em odres novos. 39. Ninguém que quer vinho novo depois de beber o vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor. Amém? Amém. Esse texto eu vou usar como base. Pode colocar lá o primeiro slide. Coloca para mim o primeiro slide. O tema que eu vou trabalhar fala sobre sapatos usados. Sapatos velhos e usados, por que guardados? Para um pouquinho, volta. Eu vou te indicando quando você passar, tá bom? Obrigada. Sapatos velhos e usados, por que guardados? Amados, por que essa mensagem? Eu tive um sonho, não muito tempo. Eu sonhei com um lugar e uma prateleira cheia de sapatos usados, todos empoeirados, mas eram muitos sapatos guardados. E aí, eu entrando, vendo vários modelos de sapatos, várias formas de sapatos, de tamanhos, e aí eu perguntei, Senhor, que lugar é esse? E aí veio uma voz e falou, sapatos velhos e usados, por que guardados? Faz sentido, amados? Depois de nós termos usado os sapatos e guardá-los, ficar guardado na prateleira, faz sentido nenhum. E aí veio a mensagem do meu coração. E a mensagem, ela veio, e Deus falou muito, mas muito, amado, ao meu coração. E eu quero contar uma história, e dentro dessa história, para nós termos uma ideia do que Deus Ele quer falar conosco. Pode botar os primeiros, slide. O passado que deixou marcas. Havia um homem chamado Daniel. Ele tinha um par de sapatos muito especiais. Não eram bonitos, nem novos,
mas carregava história. Foram com aqueles sapatos que ele viveu seus melhores dias com Deus. Caminhou pela fé, quando tudo parecia impossível. Serviu com alegria, viu milagres acontecerem, sentiu a presença de Deus de forma intensa. Aqueles sapatos estavam gastos, rasgados, mas Daniel, para ele, eram preciosos. Aqueles sapatos estavam gastos, rasgados, mas ele fez algo curioso. Guardou aqueles sapatos em uma caixa. O tempo passou, e com o passar dos anos, Daniel já não caminhava como antes. A fé esfriou, o ânimo diminuiu, o coração acomodou. Mas de vez em quando ele abria aquela caixa e olhava para os sapatos e dizia: ah, como era bom aquele tempo. E fechava a caixa novamente. Ele não percebia, mas já estava caminhando apenas nas lembranças. Um dia Deus falou com ele. Em um momento de silêncio, Daniel sentiu Deus dizer: por que você guarda sapatos que já não servem mais para caminhar? Ele ficou em silêncio, então Deus continuou: esses sapatos foram importantes. Eles te trouxeram até aqui. Mas eu não te chamei para viver de lembranças. Eu te chamei para continuar caminhando. Aí veio a decisão. Daniel foi até a caixa, pegou os sapatos antigos, olhou mais uma vez e dessa vez, não com saudade, mas com gratidão. E ele disse: Senhor, muito obrigado pelo que vivi, mas eu não vou parar aqui. Naquele mesmo instante, algo mudou dentro dele. No dia seguinte, ao orar, ele sentiu algo diferente. Era como se Deus dissesse: agora que você soltou o velho, eu posso te entregar o novo. E Daniel entendeu. Deus não queria tirar a sua história. Deus queria continuar escrevendo uma nova história. Amém? Moral da história: não é errado valorizar o passado. Não é errado. Errado é viver preso nele. Sapatos velhos contam história, mas não servem mais para os maus caminhos. Amém? Amém. E aí o que acontece, amados? Deus não nos chamou para ficar guardando sapatos, mas para continuar caminhando. Vamos caminhar. Então, neste ensino, nós vamos ver que Jesus fala dos odres. Para só um pouquinho essa imagem, tá bom? Que Deus, Ele não coloca vinho novo em odres velhos. E o que isso vai significar para nós? Muitas das vezes eu me pegava falando muito de coisas lá do passado. E aí o que acontece, irmãos? E às vezes vinha uma nostalgia das obras que de fato foram muito boas, experiências maravilhosas. E quantos de nós, eu não sei quantos anos vocês têm na presença do Senhor? Uns têm 10, outros têm 20, outros já têm 30 anos, outros estão começando agora, já estão vivendo algumas experiências com Deus. Eu posso falar de mim, que na minha caminhada, assim que eu comecei, eu vivenciei e vivi muitas coisas maravilhosas na presença do Senhor. Lugares que eu fui, lugares que eu trabalhei, pessoas que eu, amizades que criei. Então, tudo isso foram experiências, amados,
gostava de trabalhar de uma forma muito mais intensa quando eu era solteira. E agora, quando nós casamos, estamos divididos. Não é que agora eu casei, não vou mais servir a Deus. Não, a palavra diz, por causa do casamento, agora vocês vão ter que servir os dois. Amém? Deus não está falando que você, o fato de ter casado, vai deixar de servir a Deus. Não, agora vocês vão ter que servir os dois. Então você vai ter que dar atenção aos dois. E vai ser muito mais trabalhoso. Mas ele fala que o solteiro, ele tem essa liberdade. Então eu me lembro quando eu era solteiro, amados, eu não parava em casa. Era o tempo todo envolvida, trabalho de evangelismo, trabalho de missões. Enfim, eu vivi esse momento, experiências de vigílias, de monte, enfim, várias coisas maravilhosas na presença do Senhor. Só que nós vamos amadurecendo, a palavra vai nos confrontando e Deus vai nos exigindo de nós uma postura, uma firmeza, uma corresponder com excelência ao chamado. E depois, quando vem os problemas da vida, tanto na questão familiar, quanto na questão da igreja, quantos embates, né, que nós temos muitas das vezes, questão ministerial. E aí, sabe o que a gente vai fazendo? A gente vai ficando esfriando, vai se esfriando. A gente não sai da presença de Deus, mas a gente diminui, desacelera um pouco. Não é assim? A gente desacelera. A gente já não é mais o mesmo, a gente já não trabalha com tanta excelência. Tanto faz, como tanto fez. Se eu não for, não vai dar falta. Se eu não fizer, não tem importância, não. Mas a questão, amados, que eu me lembro que Jesus, uma vez, ele falou: Senhor, eu me santifico por causa deles. Eu faço o que faço por causa deles. Por causa de quem? Das almas que estão perdidas. Eu me santifico, eu tenho essa comunhão contigo, esta vida de oração, de trabalho, de ensino, enfim, de comunicar as coisas do Pai. E eu faço isso por causa daqueles que estão perdidos. Então, às vezes, nós olhamos muito para nós, para o nosso umbigo. E quando nós nos esfriamos, não importa as almas, não importa o trabalho na igreja, não importa mais a vida com Deus, porque nós fomos feridos, nós fomos magoados, nós fomos, pisados, não acreditaram no nosso chamado, no nosso ministério, nós fomos humilhados. Mas muitas das vezes, amado, isso tudo que acontece, o Senhor está sempre conosco, Ele nunca vai nos abandonar, amém? Mas só que isso vai acontecendo e nós vamos nos desanimando. Mas só que Deus, Ele quer colocar algo novo na nossa vida. Ele quer nos dar uma visão nova, Ele quer nos dar uma experiência nova. Então Ele quer nos dar um mover de Deus diferente daquilo que nós não conhecemos, daquilo que nós ainda não vimos, daquilo que nós ainda não experimentamos. Deus, Ele quer fazer isso. Sabe por que Deus Ele quer fazer? Porque Ele é um Deus ilimitado. Ele não é limitado, Ele é ilimitado. As obras dele são tremendas, são maiores do que aquilo que nós imaginamos. A manifestação dos dons do poder de Deus são muito mais além daquilo que nós já vivemos e experimentamos. Então Ele tem coisas novas sim para manifestar em nossas vidas. A gente pensa que aquilo que nós já vivemos, Deus só teve isso para mim. Não, Deus está dizendo nesta noite: eu quero fazer coisas novas, eu quero dar experiências novas, eu quero dar visões novas, eu quero que vocês vivem tempos espirituais diferentes na minha presença. Porque eu não tenho só isso que vocês já experimentaram, eu tenho muito mais. Amado, a gente vai olhar para a obra de Jesus. A obra de Jesus, ela nunca foi igual uma a outra. A obra de Jesus, os milagres de Jesus nunca foi os mesmos. Ele sempre trabalhou de forma diferente. Vamos lá no Antigo
pessoa cega, teve um momento que ele simplesmente tocou, mas teve outro momento que ele pegou o lodo, untou e mandou se levar. Teve outro momento que ele só falou. Então, obras diferentes, manifestações diferentes. Deus trabalha de forma maravilhosa. Quando Deus chama um, Deus tem uma unção específica para cada um trabalhar. A unção que o pastor tem, eu não tenho. A unção que o missionário tem, o mestre não tem. Por quê, querido? Porque são obras diferentes, moveres diferentes, unções diferentes. E Deus vai capacitar cada um naquele chamado. Então Deus, Ele jamais vai olhar para o teu ministério e vai tirar de um, copiar e colocar no outro. Por quê? Porque são pessoas diferentes e Deus age de forma diferente. Então cada um vai ter a porção que Deus quer derramar sobre a vida dela. Então eu não posso me comparar com a minha presidenta Márcia, que está na frente da União Feminina, da nossa associação. Se Deus tem permanecido nela esse tempo todo, talvez outra pessoa vai chegar, vai ficar 2 anos, vai sair. Por quê, amado? Porque assim Deus age dessa forma. E eu não posso dizer como Deus tem que trabalhar na vida de cada um de meus irmãos. Eu só tenho que aceitar e olhar para o ministério aqui de música, que coisa linda. Eu não sei cantar, meu marido já sabe, mas eu não sei. Mas eu só tenho que estar aqui apoiando em oração. Eu só tenho que estar aqui apoiando, ajudando, cooperando para comprar novos instrumentos. Então dessa forma Deus vai trabalhando com tempos novos. Então isso também, quando fala de vinho novo e odres novos, quando fala do vinho, amado, está falando da unção, da alegria de Deus, da presença de Deus sobre nossas vidas. E quando fala do odre, o odre sou eu. Só que eu estou com as coisas velhas, estou com as coisas antigas. Eu estou lá no passado. Eu não estou buscando coisas novas em Deus. A minha mente ainda está presa às coisas que eu vivenciei. E agora eu quero que Deus faça de novo. Deus está dizendo para mim, filha, eu não vou fazer de novo as mesmas coisas que eu já fiz. Eu quero fazer coisas novas com você. Eu não quero. Pode esquecer. A forma como foi lá no passado, eu quero movimentar você agora de uma forma diferente. Você crê nisso? E aí eu vou dizer, eu não creio. Eu creio que eu sou mística. Porque eu vou realizar coisas novas. Eu vou fazer coisas novas. Eu quero um novo coração. Eu quero uma mente nova. Eu quero uma estrutura sua espiritual nova. Algo que antes você não fazia, eu quero que você faça com mais intensidade, com mais fervor, com mais devoção, com mais integridade, com mais fidelidade, com mais amor. Eu quero isso de você. E eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Mas você precisa largar. Foi bom. Eu não quero tirar a sua história. Mas você não pode parar. Você tem que continuar. Então, um alerta, o novo de Deus exige em nós uma nova estrutura, maturidade. Amém? Maturidade. Sabe aquelas picuinhas que eu vivi muitas vezes, amados? Conflitos. Ai, por que essa Bíblia está aqui? Não era para estar aqui. Ai, por que esse jarro está aqui? Está feio. Amados, Deus me chamou minha atenção com isso. Para de olhar, criticar e julgar. Porque eu não te chamei para isso. Eu não te chamei para isso. Não dá para viver um novo tempo, um novo nível, uma nova unção baseado nas estruturas carnais, nos comportamentos carnais, na infantilidade, não pode falar um não que já fica chateado e vira as costas. Não pode chamar a atenção, pastor. Amado, como está difícil hoje em dia de corrigir uma ovelha. Como está difícil de chamar a atenção e corrigir e fazer com que a
quebrando, sabe, princípios. E Deus, Ele trabalha com pessoas que verdadeiramente querem viver a vida de Deus nela. Eu me lembro da minha conversão, e depois de alguns 3 anos depois, eu me lembro muito bem que da visão que Deus me deu, foi uma visão, e Deus falava comigo nessa visão. E Deus dizia assim: filha, você está vendo aquela mulher e ela te chamando, te atraindo? Eu falei: estou, Senhor. Pois é, aquela mulher é a sua carne. Você olhou para ela, você não a conheceu. Eu falei: não, Senhor. Pois ela te conhece na intimidade, você está sempre em lugar a ela. Falei: para Deus. Pois eu vou dizer algo para ti: não tem como eu te usar se você continuar nesta carne, com os desejos, os prazeres carnais. E eu falei assim: Deus, mas como assim? E eu estava na igreja, eu orava, eu jejuava. Aí ela falou: quando você discute com o teu marido, você está usando a tua carne. Quando você critica os membros da igreja, você está na carne. Quando você não abençoa e você julga os trabalhos, você está na carne. Quando você briga com alguém, você acha que está na sua razão, com orgulho, com soberba, você está na carne. Ela é íntima sua, mas você não conhece as obras da tua carne. Eu falei: Jesus, me ajuda, como me livrar disso? Anda no meu espírito e agrada a Ele. Amados, aquilo ali foi me libertar da minha vida. Creio que você ainda é carnal, mas de vez em quando eu tropeço. Mas eu peço misericórdia a Deus, para que eu volte a andar no Espírito, fazer a obra. Então não dá para viver uma nova unção de Deus com uma mentalidade velha, com uma estrutura emocional desgastada. Nossa emoção está desgastada por demais. É briga, é discussão, sabe? É desavença. Isso desgasta a alma, não desgasta? Desgasta, amado, né? No trabalho, na igreja, no ministério. Desgasta a alma. Mas se a nossa estrutura emocional estiver desgastada, se nós não buscarmos, sabe, um renovo em Deus nas nossas emoções, não tem como Deus nos dar algo novo, porque nós vamos perder. Sabe por quê? Quando a gente tiver um novo conflito, eu não sei afastar, e muitas vezes eu não vou me calar, eu vou confrontar. Então Deus quer me dar algo que eu possa avançar, e eu possa muitas das vezes abrir mão para que possa ganhar. Então, eu também não posso, amado, receber algo de Deus com apego, com as coisas lá do passado, que passou. Qual foram os problemas desse sapato, amados velhos? Eles apresentam experiências que já cumpriram o seu propósito. Já foi, já cumpriu. O tempo que você esteve naquele lugar, amados, eu vim do Rio, o tempo que eu vivi lá foi o tempo de Deus, eu já cumpri, acabou. Eu não posso mais ficar pensando em retornar para lá e achar que Deus vai me usar da mesma forma que me usou lá naquele passado lá. Então eu tenho que pensar em coisas, em lugares que eu ainda nunca fui. Amém? Amém. Em igrejas, ministérios que eu nunca experimentei. É disso que eu tenho que pensar. Experiências já foram, já cumpriu. Então, outra questão também, formas antigas de servir a Deus. Amados, eu estou aqui com o pastor José Carlos, e neste ano a igreja me colocou no evangelismo. Eu orei a Deus, eu falei: Senhor, evangelismo, como o Senhor quer que eu trabalhe no evangelismo da igreja? Coisas novas, eu já tinha recebido essa mensagem, falei: peraí, coisas novas, o Senhor tem. Amém? E aí, amados, Deus me deu casa de paz.
Como é isso? Eu fui lá pesquisar, e aí está batendo junto com aquilo que o pastor está querendo mudar a igreja, trabalhar com os PGMs. Está batendo. E como é essa casa de paz? A gente vai num lar, oferece 7 semanas de oração e palavra, e ministra a palavra de salvação, e fazemos o apelo, e trazemos a família para a igreja. Amém? Está funcionando. E ali está trabalhando os PG, novas visões, novos métodos, novas unções, e Deus está trabalhando. Então o problema, querido, não é o passado, mas é nós vivemos presos nele. E o perigo da nostalgia espiritual. Antes era melhor. Deus não faz mais como antes. Amado engano do diabo. Deus não só faz, como Ele quer fazer muito mais. Amém? Comparações constantemente nós estamos comparando os ministérios, as igrejas. Para com isso, Deus quer fazer algo novo aqui. Amém? Outra coisa do problema do sapato velho, amado, é a estagnação espiritual. Somos crentes, glória a Deus, vemos aos domingos, glória a Deus, dou meu dízimo, minha oferta, e acabou. Estagnamos. Não queremos coisas novas de Deus. Mas só que Deus, amado, não parou por aqui. Nós é que paramos. E por que ainda guardamos? Porque de fato foi real a experiência que nós vivemos. Foi marcante por demais. Porque de fato nós sentimos Deus lá no passado. Mas Deus não quer apenas que nós venhamos lembrar das coisas lá no passado. Ele quer que nós venhamos a viver algo novo que Ele tem para nós. E de uma forma maior. Amém? Amém. E o chamado, querido? Vamos abrir lá Isaías. Coloca para mim Isaías 43, 19. Vamos lá, o chamado de Deus. Eu sei que Deus está falando muito aos nossos corações. Toda vez que eu pego essa mensagem, amado, Deus fala comigo. E aí eu falo, Senhor, eu tenho que melhorar. Isaías 43, 19. Vou lá, olha. Pois agora eu vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que as estradas passem em terras secas. 21. Serei louvados pelos animais selvagens, pelos chacais, pelos avestruzes, pois farei com que jorrem fontes no deserto e que rios corram pelas terras secas, para dar de beber ao meu povo escolhido. Aleluia! Deus mostrando, amado. Isso Deus trouxe essa palavra a Isaías lá no passado. Aconteceu. Jesus veio, Ele fez jorrar a fonte de água viva, veio, e essa fonte continua jorrando. Esse rio continua jorrando. E Deus não quer que ele pare por causa de estagnação espiritual. Deus quer derramar mais neste rio, nesta fonte, para dar de beber ao povo dele que ainda não o conhece. E é a mim, é a você que Deus quer usar. Abra suas casas, abra ali as suas garagens, coloca 2, 3, 4 cadeiras, chama teu vizinho, faz ali um culto. Não fique limitado somente aos trabalhos da igreja. Abra as tendas na sua casa, convida crianças, ministra as palavras para elas, chama moças que você anda aí, olha, menina, vem aqui em casa, tal dia, tal hora, prepara uma mesa, dá para essas meninas, resgatam elas. E nós estamos somente aqui dentro, vamos abrir os nossos lares também. Isso Deus me chamou muita atenção assim que eu cheguei aqui. Há 15 anos atrás. Deus falou, filha, abra a tua casa.
ministro a minha palavra para elas. E foi dito aqui, quando nós ministramos para elas, elas crescem, amada, elas não vão esquecer. E lá na frente Deus vai resgatar ela, por causa de uma semente que foi lançada. Se você tem ministérios com mulheres, ainda que não seja aqui na igreja, mas você gosta de ajudar, de apoiar, olha, eu vou fazer um café, vai lá em casa, fala da palavra de Deus. Amém, amados? Nós somos agora instrumentos de Deus, o rio de Deus está jorrando, está vindo sobre nós, e nós temos a sua palavra. O rio de Deus é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. Nós já temos, querido, instrumentos suficientes para agirmos. Deus não trabalha com repetição, Ele trabalha com continuidade e novidade. Amém? Deus sempre vai ter, vai passar daqui 10 anos, mas pode ter certeza, se você buscar a Deus, Deus vai fazer algo novo. Vai passar 20 anos, pode ter certeza, se você buscar a Deus, Deus vai fazer algo novo. Deus vai dar uma visão nova, Deus vai dar uma estratégia. Mas por quê? Porque Deus não trabalha com as coisas do passado. Ele faz nova a cada manhã. Se a sua palavra se renova, que dirá a sua obra? É inesgotável o mover de Deus, a obra de Deus. Então vamos, querido. Sapatos velhos e odres velhos já serviram, já foram importantes, mas não sustentam o novo de Deus. Hoje, deixa no altar, Senhor, eu quero deixar tudo aquilo do passado. Quero algo novo. Hoje eu quero algo novo. Vai preparando aí o novo, hein? Vai preparando aí, pode subir. Não dá para caminhar com o novo de Deus, com a estrutura do passado, amado. Troque os sapatos velhos. Renuncie o apego. Permita ser renovado. Mente e coração. Pare de comparar passado e presente. Viva o presente com Deus. Esteja disponível, mesmo sem entender tudo. Se eu não estou entendendo nada que o Senhor está fazendo comigo, mas eu creio que tu tem algo novo para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério. Eu creio, Senhor, que tu tem algo novo. Não é falta de vinho, querido. É falta de odres novos. Por que Deus não traz vinho novo? Porque a estrutura ainda está velha e nós estamos presos no passado. Não é falta de azeite, porque Deus, Ele sempre tem para derramar. Lembra daquela viúva? Quando veio a seca? Aliás, desculpa, a viúva que o profeta morreu. A Bíblia fala que a esposa, a viúva, foi lá para o profeta Eliseu, se não me engano. Olha, o teu servo te servia, ele era homem fiel, e nós estamos endividados, e agora os credores foram lá pegar os meus 2 filhos para serem escravos. E aí Eliseu fala: mulher, pega as vasilhas, muitas vasilhas, pega emprestado, e vai lá, coloca, fecha a tua porta. Tu tem o quê? Tem um pouquinho de azeite? Então pega esse pouquinho mesmo de azeite. Deus vai derramar um azeite aí para você poder utilizar. Amada, a Bíblia diz que ela foi derramando e o vaso foi enchendo. Acho que pegou muitas vasilhas. Teve um momento que o azeite parou. E aí, olha, o azeite parou. Mas por que parou? Porque não tinha mais vasilha. Ele não ia desperdiçar. Deus não desperdiça unção. Deus não desperdiça coisas novas. Porque Deus, Ele sempre tem. Agora nós vamos buscar mudar. Sabe por quê? Se nós insistirmos no passado, nós não vamos conseguir caminhar no futuro com Deus. Não vamos. Deus não parou de agir. Nós é que precisamos mudar a nossa estrutura. Os sapatos
antigo trouxe até aqui. Ele nos trouxe. Mas, amado, deixa eu te fazer o seguinte: vou tirar os meus véus. Senhor, me dá um novo para continuar a caminhada. Amém? Fique em pé. Glória ao Senhor. Cadê o louvor? Ministra aí. Glória a Deus. Aleluia, porque eu sei que Deus já falou com justiça. Aleluia, Deus, eu quero a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está disposto Glória a Deus. Aleluia, Jesus. a fazer essa tradução? Glória a Jesus. Ou vai continuar guardando o chão do céu? Aleluia. Glória. Eu quero ser Obrigado, Paizinho, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ama, nos corrige. O Senhor sempre fala conosco, Pai, nos mostrando o caminho certo que devemos seguir. Obrigado, Senhor, por vindas aqui neste lugar, que ouviram a tua palavra e foram tocados pelo teu Espírito. E eu sei, Pai, que alguns vão tomar essa decisão de largar a oração e buscar algo novo em ti. Obrigado, Senhor amado, pelo teu Santo Espírito. É o Espírito que nos unge, que nos capacita e que nos dá força, que nos dá ânimo. E nesta noite, Senhor, eu quero orar por algumas vidas aqui. Pedindo, Senhor, que o Senhor renove a estrutura, renova os seus corações, restaura a alma abatida. Pai, a aflição, a angústia do coração, coisas que lá no passado feriam, que parece que não ia conseguir passar. Oh Deus, novamente o Senhor faz o chamado. Como o Senhor falaste com Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Senhor, essa palavra ainda ecoa em nossos corações. A tua igreja está aqui.
nos ajuda a deixar, Senhor, o passado, para que nós possamos receber